Mas, querendo ou não, a política vai tentando cooptar, né, essas Porque para os coisas políticos é só alegria. Essas pautas de costume. Exatamente. E eu também acredito que isso é complicado, né, cara? Desde o tênis que você usa até o time que você torce, já meio começa a enxergar como um lado político. É muito louco. Mas aí tem duas coisas, Milinho, que eu vejo hoje, assim, como influenciador. Eu vejo que alguns políticos fomentam isso, ligado? Fomentam tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que é essa coisa do, aquele é o nosso inimigo. Sim. Vamos bater naquele nosso inimigo, mas não presta atenção no que eu tô fazendo não, viu? Se eu tô fazendo corrupção, se eu não tô fazendo nada... mas não faço o que eu faço. Se eu não tô fazendo nada, eu tô fazendo corrupção, o interessante é o inimigo. Presta atenção no inimigo. E tem também uma coisa também que é o seguinte, muitos influenciadores perceberam que com isso você atrai público. Eu falo que é o público dos malucos. O meu inscrito, ele entende que certas vezes eu vou falar coisas que ele não curte. Vou dar um ótimo exemplo aqui. As manifestações. Desde o primeiro dia, eu falei que eu não era a favor das manifestações. Porque muita gente me cobrou. Porra, mandava superchat pra mim. Porra, negão, você tem que falar das manifestações. Você tem que usar a sua voz pra chamar o pessoal pra ir pra rua. E eu sou um dos maiores defensores da liberdade que a pessoa tem que ter com essas manifestações. Mas eu não chamo ninguém pra ir pra rua, pra essas manifestações. Eu sou contra. E eu sou contra e fiz um vídeo falando assim, gente, sabe por que eu sou contra? Eu cresci ouvindo meu pai falar bem do regime militar. E meu pai nem militar é. Cresci. Eu cresci ouvindo meu pai falar que ele morreria e não veria esse país de novo na mão dos militares. Cresci ouvindo isso. Só que assim, na pandemia eu vi o que é ditadura. Eu vi com os meus próprios olhos aqui no Cambuci, o cara na rua, tá ligado? A rua tá aqui, ó. Uma lojinha de cada lado. Lojinha, pra quem não sabe, é o lugar onde vende droga. Uma lojinha, uma do lado da outra, na rua. De um lado. Do outro lado, o cara que tinha uma venda, o cara que tinha um comérciozinho e tal, e o fiscal, junto com a Guarda Civil Metropolitana, fechar esse cara. Comer o rabo desse cara porque esse cara estava aberto. E do outro lado, a lojinha funcionando. Então, isso é uma ditadura. É exatamente isso que é uma ditadura, porque você não tem para quem você reclamar. Sim. Para quem esses caras chamariam? Então, quando eu vi aquilo, quando eu vi aquela cena, eu percebi o seguinte, meu pai estourou na época do regime, em 64. Meu pai estourou. Você ouve as histórias do meu pai, dos amigos do meu pai, era nego chegando com o bolso boletado. Bolso cheio de grana. Então, a visão deles era desse tipo. Mas a visão que eu tô tendo agora, que eu tô vendo assim com os meus próprios olhos, eu falei, mano, eu não tenho como defender isso. E você defender que, tipo assim, negão, mas é um estado extremo, porque o STF isso, o STF é aquilo, tal, não sei o que eu falo. Gente, na moral, eu acho que vocês têm o direito de fazer sua manifestação. Não acho que vocês têm o direito de fechar a rodovia. A gente passou a vida aqui falando mal do MST, falando mal do Boulos, do MTST, quando ele fechava a rodovia, quando ele fechava a avenida. Então isso aqui tá errado. O direito de vir, tá ligado? Tem que tá e não interessa pra que lado é, mano. Mas assim, o seu direito de ficar na frente do quartel pedindo por aquilo é o seu direito de manifestação. Eu brigo por isso. Mas você não me peça pra eu ir lá. Você não me peça pra eu chamar as pessoas pra irem lá com você. Porque isso eu já não concordo. E se eu não concordo, eu não posso fazer isso pelo seu like.